você pode acompanhar na sua Bíblia. É 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, tá? Tá aí na sua apostila que eu mandei para vocês também. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, esse é o texto bíblico que nós vamos usar para a nossa meditação do nosso curso, tá? Do nosso seminário. O que é que vai cair nesse seminário, pessoal? Né? Quais são as lições que nós vamos aprender neste seminário? Eu coloquei na tela aí para vocês as lições que nós vamos estudar neste seminário. E estas lições que nós vamos estudar, elas envolvem aí, né? Elas envolvem aí todos esses tópicos. Então, nós vamos estudar sobre, vamos começar falando sobre o curso de obreiro aprovado. Depois nós temos o segundo tópico, nós vamos falar sobre os pilares essenciais na vida do obreiro aprovado. Depois nós vamos falar sobre a obediência à palavra e ao ministério. Nós vamos falar também sobre a vida espiritual do obreiro. Vamos falar também como agir na família, na comunidade e na igreja. Nós vamos ter uma matéria importante sobre uma vida de submissão a Deus. Vamos falar sobre a importância da teologia no seu ministério. Vamos falar sobre os conselhos práticos para o dia a dia. Como se comportar no púlpito da igreja, o papel dos diáconos e diaconisas, isso é muito importante, tá? O papel dos presbíteros, o papel dos pastores, e aí quando eu falo diáconos e diaconisas, presbíteros, pastores, apóstolos, enfim, todos os cargos eclesiásticos, né? Nós vamos falar aqui tanto no âmbito masculino como no âmbito feminino, tá? Vamos falar também sobre a importância da fidelidade, vamos falar sobre as características do obreiro aprovado, vamos falar também sobre ética cristã, palavra devocional e saudação, e vamos encerrar com portaria. Então você vai sair desse seminário um obreiro completo para a glória de Deus. Você vai sair desse seminário um obreiro completo para a glória de Deus, tá bom? Então nós queremos iniciar com este tópico, curso de obreiro aprovado, seminário obreiro aprovado. Saudações em Cristo Jesus. Nós temos o texto básico que nós lemos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que é que nós temos aqui na nossa introdução? Nós temos aqui o relato, meus irmãos, de que sempre foi necessário aos ministérios das igrejas evangélicas um curso preparatório para obreiros, né? Tudo em virtude do crescimento ministerial que tem ocorrido nas igrejas e também da crescente onda de mundanismo que tenta invadir as congregações em nosso país e ao redor do mundo. Então é necessário, eu quero resumir esse tópico dizendo para vocês que é necessário que todo obreiro tenha um seminário como este. É necessário que toda a igreja, inclusive vocês que são pastores, que estão me assistindo, compartilhe esse curso com os seus obreiros, convide eles para estudar. Quando eles crescem, o ministério cresce. Quando você tem obreiros bem formados, capacitados, o ministério cresce, a obra cresce, né? Nós batemos agora mais de 1.000 pessoas online conosco. Isso é o desejo que os obreiros têm de buscar capacitação, de aprender, de aperfeiçoar o seu ministério. E isso é muito importante. Atualmente nós estamos vivendo em constantes mudanças com declínios morais e espirituais em nossa geração. E isso faz com que a palavra de Deus se torne cada vez mais requisitada para a salvação da vida das pessoas, tá certo? Então o nosso Pai, o Deus que está nos céus, Ele escolheu dentre a humanidade pessoas incapazes, olha bem a expressão, incapazes para torná-las capazes de fazer a obra do Senhor, de cooperar com a sua obra. São os escolhidos, são homens e mulheres que Deus chamou como obreiros da sua casa. Alguns ainda estão dando os primeiros passos como cooperador, como auxiliar de trabalho. Outros estão como diáconos, diaconisas. Outros estão como presbíteros. Outros estão como missionários, missionárias. Outros estão como pastores.
e enfim, aqui pastoras, líderes de ministério, homens e mulheres de Deus. Gente, é tempo da igreja buscar esta capacitação para fazer a obra de Deus com excelência. E isto, meus queridos irmãos, esse seminário, ele vem para nos ensinar a agir em conformidade com a palavra de Deus, bem como ser espelho para a nação, para todo o povo, para todos aqueles que estão em nossas voltas, como uma verdadeira conduta de uma vida cristã, de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Então, por isso é importante você fazer esse seminário. O objetivo deste seminário é preparar o obreiro para o serviço do Senhor Jesus Cristo em suas congregações. O objetivo desse seminário é orientar a vida ministerial dos amados irmãos através dos ensinamentos bíblicos. Você vai ver que esse curso inteiro está pautado nas Escrituras Sagradas. Né? O objetivo desse curso, desse seminário, é dar o crescimento em qualidade ao ministério das nossas igrejas. Por isso, irmãos, que nós vamos dar o certificado gratuito para quem assistir esse seminário até o final. Você não vai pagar nada nesse certificado. E é importante você ter esse certificado no seu currículo ministerial. Sabe por quê, pessoal? Porque isso vai mostrar que você se preocupa em aprender, que você busca o conhecimento, né? E o conhecimento, quando você honra o conhecimento também honra você e coloca você em lugares que você nunca imaginou estar. Então, é importante você fazer esse seminário, né? Isso vai dar crescimento e qualidade ao ministério, à igreja, aos obreiros da igreja que você congrega e a você como obreiro, como líder, como pastor, né? Qual é o objetivo desse seminário? Evitar descontentamentos, intrigas, escândalos no corpo de Cristo. E por isso nós vamos aprender à luz da Bíblia Sagrada, né? Então nós temos aqui esse seminário, obreiro aprovado, né? Quais as definições de obreiro? Gente, o obreiro é todo aquele que exerce cargo ministerial, de qualquer natureza, seja ele presbítero, seja diácono, seja pastor, seja líder de departamento, seja regente, dirigente. Pastor, eu não tenho ainda um cargo eclesiástico, mas eu não tenho uma patente eclesiástica, mas eu sou regente, eu sou líder de mocidade, eu sou dirigente de ciclo de oração. É para você esse curso, é para você que é pastor de igreja, para você que é líder de ministério, para você que é presbítero, para você que é líder de célula, para você que é líder de departamento, para você que é líder de ministério de louvor, para você que tem cargo na sua igreja, que exerce alguma função. É para você esse curso. E você é obreiro da casa do Senhor. Então, essa definição obreiro engloba todos aqueles que têm alguma atividade na casa do Senhor. Tá certo? E aí nós vamos aprender que fazer a obra de Deus requer indispensavelmente, além de esforço humano, uma vida espiritual ativa. E nesse contexto é primordial o conhecimento dos princípios bíblicos, muita dedicação, muita disciplina na sua vida pessoal, tá? Por isso que eu disse aqui no começo que você tem que priorizar esses 4 dias de seminário. Você tem que estar os 4 dias do seminário, sabe por quê? Porque isso mostra que você tem dedicação, que você tem disciplina, que você se interessa pelo seu chamado, tá certo? Quando o camarada assiste um dia de curso, aí no outro dia ele não vem, não aparece, não entra online, né? Assiste um pouquinho, daqui a pouco ele sai, vai para outra página, vai lá para o Instagram, vai lá para o Facebook, depois volta de novo para o curso. Esse aí, irmão, não se dedica. Esse aí não tem disciplina. Disciplina é fazer aquilo que tem que ser feito. Esse aí não tem interesse pelo seu ministério, né? Agora, quando você fica focado, poxa, são 4 dias de seminário, não é o ano todo, são só 4 dias, eu vou ficar focado. Você pode ter certeza que Deus vai lhe entregar, nesse seminário, ferramentas poderosas, que vai levar você para o próximo nível do seu chamado. Vai levar você para um nível de maturidade ministerial, maturidade cristã.
Isso é muito importante, tá bom? Então, nós temos aqui este tópico que eu quero iniciar com ele, né? As nossas lições, que é o segundo parágrafo da nossa apostila, é o tópico pilares essenciais na vida do obreiro aprovado. E aí nós vamos aprender, né? Nós vamos aprender que o obreiro, obreiro, melhor dizendo, tem muitos por aí, mas aprovados por Deus são poucos, tá? E aqui nós vamos ver as características que pode fazer de você, que pode fazer com que você tenha certeza que você é um obreiro aprovado. Né? Você tem que ter essas qualidades que vai ser citado aqui. Você tem que ter as características que vão ser citado aqui. E isso vai mostrar se você está na linha certa, se você está no caminho certo, se você precisa melhorar em alguma coisa, se você precisa mudar em alguma coisa. Esse curso ele veio para moldar a gente, para que nós sejamos obreiros aprovados. Mas o fato é que obreiro tem muito, mas aprovados por Deus são poucos. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que as exigências e qualificações que a palavra de Deus recomenda para a escolha e consagração de obreiros para exercer o ofício ministerial, seja diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo e outros, tem sido desvalorizado, né? Essas exigências e qualificações que a palavra de Deus recomenda têm sido desvalorizadas nos dias em que nós estamos vivendo. E aí sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo nas igrejas? Uns estão sendo chamados para o ministério por simpatia, outros por amizade, outros por ter bom status social, outros por apadrinhamento, e na maioria das vezes, eles não têm o mínimo de preparo ou vocação ministerial. Antigamente, meus irmãos, isso é verdade, antigamente, os homens de Deus oravam para o Espírito Santo mostrar quem deveria ser consagrado. Os homens de Deus oravam para o Espírito Santo revelar quem estava preparado para assumir o seu compromisso ministerial, quem estava preparado para exercer um cargo na obra do Senhor, exercer uma função eclesiástica na obra do Senhor. Quem estava preparado para exercer o episcopado? Hoje, muitos não estão orando mais nesse sentido, né? Mas, graças a Deus, ainda existem obreiros qualificados, aprovados por Deus e que estão fazendo a diferença nesta geração. Então, eu quero citar para vocês aqui, logo de início, 5 pilares que todo obreiro necessita indispensavelmente. O primeiro pilar que todo obreiro necessita indispensavelmente chama-se obediência. Todo obreiro tem que ter obediência. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe obreiro soberano. Todo obreiro tem um líder acima dele. Todo homem de Deus, por maior que seja a posição eclesiástica que ele tenha conquistado, sempre vai ter alguém acima dele. Sempre vai ter alguém. Eu, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja Assembleia de Deus. Eu presido um campo aqui em São Luís, Maranhão, mas eu tenho pessoas que estão sobre mim. Pessoas que eu tenho que respeitar a autoridade espiritual, pessoas que eu tenho que obedecer, pessoas que eu tenho que honrar, né? Então eu tenho meu pastor presidente, que é meu pai, o pastor José Martins. Ora, como é que eu não vou respeitar um homem de Deus desse? Foi ele que Deus usou para que eu estivesse no ministério hoje. O pastor José Martins é um exemplo de um grande homem de Deus. Só para vocês terem ideia, o pastor José Martins completou agora 79 anos de idade. Mais de 40 anos de ministério. 56 para 57 anos casado com a minha mãe, a missionária Nilda. Um casal que deu a vida pela obra do Senhor. Há anos cumprindo sua missão, cumprindo o seu chamado.
Um obreiro, meu pastor presidente, pastor José Martins, um obreiro que eu nunca vi ele dizer que ia embora de casa. Eu nunca vi ele dizer que ia abandonar o ministério. Eu nunca vi ele levantar a mão para minha mãe, nem causar algum escândalo na obra do Senhor. Nunca vi ele ser disciplinado. Como é que eu não vou respeitar, como é que eu não vou obedecer um homem de Deus desse? Obreiro, irmãos, todo líder espiritual, aprenda uma coisa, você não é soberano. Sempre vai ter alguém acima de você que você precisa obedecer. Então eu tenho meu pastor presidente, eu tenho a convenção aonde eu sou filiado, a Comadema, tenho o pastor presidente da convenção, que é o pastor André Souza, tenho o presidente nacional, que é o pastor Samuel Câmara, que é pastor presidente lá da Assembleia de Deus em Belém do Pará, né, que faz parte, é a convenção que, a nossa convenção aqui está ligada a essa convenção. Então, eu tenho autoridades espirituais que estão sobre a minha vida, que eu tenho que respeitar, que eu tenho que obedecer. Enfim, todo obreiro, ele precisa ter obediência, ele precisa ter qualidade, ele precisa ter organização, ele precisa ter comprometimento, e precisa ter simplicidade, tá? Então vamos destrinchar esses 5 pilares. Obediência, né? Vamos ver o exemplo de acordo com o nosso dicionário na língua portuguesa. O que é a palavra obediência? A palavra obediência é a ação de quem obedece, de quem é submisso, de quem é dócil, disposição para obedecer. Isto é obediência. Então o obreiro que tem obediência, ele tem ações de quem obedece. Não é só falar que obedece, porque tem muita gente que fala que obedece, mas não obedece coisa nenhuma. Meu querido irmão, eu nunca vi um desobediente prosperar. Eu nunca vi um obreiro trabalhoso, um obreiro melindroso, aquele obreiro que tudo ele acha ruim, que tudo ele contesta, que tudo ele reclama. O obreiro cri-cri, desobediente, que gosta de enfrentar a sua liderança, que não respeita os seus líderes espirituais. Eu nunca vi um obreiro assim prosperar. Todos que eu vi assim ao longo de 23 anos servindo ao Senhor, todos que eu vi entrar pelo caminho da desobediência quebraram a cara. Tá certo? Então, se você que está me assistindo aí é um obreiro desobediente, é aquele obreiro contestador, é aquele obreiro que gosta de causar situação, gosta de enfrentar sua liderança, gosta de desrespeitar, de afrontar sua liderança, saiba de uma coisa, você vai quebrar a cara. Ou mais cedo ou mais tarde você vai quebrar a cara. Essa questão de liderança é tão poderoso isso, que Davi, ele teve a oportunidade de surpreender Saul, atacar Saul e tirar a vida de Saul. Mas Davi disse assim: jamais eu vou me levantar contra o ungido do Senhor. Saul estava rejeitado por Deus. Saul estava caído. Saul era um líder espiritual em fracasso, mas Davi disse: eu não vou tocar no ungido do Senhor. Ele pode estar caído, ele pode estar fracassado, para mim ele é ungido. Para mim ele é ungido e eu não vou tocar nele. Então, obreiro que fala mal da sua liderança, né? Tem muitos obreiros que faz rodinha, cochicha e disse-me-disse, falando mal da sua liderança. Você está caminhando passos largos ao fracasso do seu ministério. Se você gosta de falar mal da sua liderança, se você desrespeita, se você afronta, se você não obedece, se tudo você contesta, né, na forma de querer envergonhar a sua liderança, na forma de querer ser maior do que os seus líderes, olha, você está caminhando passos largos a uma vida de fracasso ministerial. Eu nunca vi um desobediente prosperar. Então, o exemplo de obediência é uma coisa fantástica. Obreiro tem que ser obediente. Segundo, qualidade. Qual é o exemplo de acordo com o nosso dicionário na língua portuguesa? O que significa qualidade? Qualidade é característica particular de um indivíduo, bem ou mal, bom ou mal. Tá certo? Então, o camarada que tem características más, essas são suas qualidades. O camarada que tem características boas,
Essas são suas qualidades. O que é qualidade? Qualidades são características particular, cada um tem a sua, né? De um objeto ou de um indivíduo, bom ou mal. Então, o obreiro ele tem que ter características particulares boas, né? E aí essas características particulares, elas são geradas pelo fruto do Espírito. Pelo fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? É longanimidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança, é domínio próprio, é amor, né? Esses são considerados fruto do Espírito, tá certo? E o obreiro que tem essas características boas, ele tem qualidades. Isso é muito importante, tá certo? Além disso, você precisa buscar qualificações, tá? Que não está aqui, mas eu vou falar. Eu vou falar de qualidades e de qualificações. Porque tem obreiro que ele tem qualidade. Por quê? Porque ele tem o fruto do Espírito que gera coisas boas na vida dele. Como está lá em Gálatas capítulo 5, que fala sobre os frutos, ou o fruto, melhor dizendo, né? O fruto, no singular, o fruto do Espírito, né? Que se resume em bondade, fé, mansidão, temperança, né? Domínio próprio, e aí por diante. Aí tem obreiro que possui isto, né? Tem obreiro que tem isso. Porém, ele não tem qualificação. Ele é um obreiro exemplar, ele é um obreiro obediente, ele é longânimo, ele tem temperança, né? Ele não é aquele obreiro explosivo, ele é pacífico, ele tem domínio próprio, ele tem mansidão, ele tem uma série de coisas, mas ele não tem qualificação. Por quê? Porque não se interessa pelo ministério, não estuda, não compra um livro de estudo, não compra um curso, não se interessa pelo chamado, né? Ele tem dinheiro para ir para o Bob's, ele tem dinheiro para ir para o McDonald's, ele tem dinheiro para passear com a família, para ir para o parque aquático, mas ele não tem dinheiro para comprar um curso, ele não tem dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo, ele não tem dinheiro para comprar um livro. E toda vez que Deus coloca na frente dele uma oportunidade dele aperfeiçoar o chamado dele, aí ele diz: eu não tenho dinheiro, eu não posso. Mas ele tem dinheiro para comer pizza toda semana, ele tem dinheiro para passear, para tudo. Ele só não tem dinheiro para investir no ministério dele. Então ele tem qualidades, mas ele não tem qualificação. Ele não se qualifica. Ele não quer aprender, ele não decide aprender, ele não decide ir para o próximo nível do ministério, né? O que eu recebo de mensagem de gente, quando você anuncia um curso na internet, sabe qual é a primeira pergunta que as pessoas fazem? Infelizmente, eu vou dizer para vocês, infelizmente, quando você anuncia um curso na internet, as pessoas não querem nem saber o que elas vão aprender. Elas não perguntam assim: irmão, o que é que vai cair nesse curso? Sabe qual é a primeira pergunta que elas fazem? É de graça. É assim. O obreiro acredita tanto no ministério dele que ele só quer as coisas de graça, né? Ele não tem coragem de investir R$1 no chamado dele. Por quê? Porque ele diz que acredita, mas nem ele acredita no ministério dele. Porque quem acredita investe. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém pode acreditar no seu ministério mais do que você. Tá certo? Então você tem que ter qualidades, mas você também tem que ter qualificação. Olha, quebra essa crença limitante. O que é uma crença limitante? Sabe o que é a crença limitante? É a crença que não deixa você crescer, que não deixa você ir para o próximo nível. Quebra essa crença limitante na sua vida de querer tudo de graça para o seu ministério. Olha, eu, pela misericórdia de Deus, eu vou falar para vocês. Eu nasci de uma família simples, pobre. Até hoje, meu pai mora numa casinha pequena de 3 cômodos, porque ele nunca usou dinheiro da igreja para ficar rico. Nós viemos de uma família simples, de uma família pobre. Moramos em favela nossa vida inteira, que hoje chama comunidade, na época chamava favela. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu decidi acreditar no meu ministério. Isso é uma decisão pessoal. Eu decidi investir no meu chamado. E aí, mesmo sem condições, eu já comprei curso de R$1.000, de R$2.000, de R$3.000, de R$7.000, de R$8.000. E eu falo isso com muita simplicidade.
Com muita simplicidade. Não estou falando isso para me engrandecer, não. Porque teve curso que eu comprei de R$7.500, que eu passei um ano pagando parcelado. Mas eu comprei, sabe por quê? Porque ninguém acredita no meu ministério mais do que eu. Tá certo? Então, você tem que ter qualidades. Você tem que ter qualidades, mas você também tem que ter qualificação. O obreiro se interesse pelo seu chamado. Outra coisa, né? O outro pilar importante que todo obreiro precisa ter é organização. A palavra organização no nosso dicionário é ação ou efeito de organizar, ato ou resultado de se organizar, arrumação. O obreiro tem que ser organizado, gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você quiser saber o quanto você é organizado, primeiro procure o cantinho da casa onde você estuda a palavra de Deus, aonde você ora. Olha, deixa eu te dar um conselho para você. Primeiro, todo obreiro precisa ter um cantinho da oração na casa dele, o cantinho onde ele estuda a palavra, ou um escritório. Eu, por exemplo, eu tenho meu escritório aqui, onde eu estudo a palavra, onde eu oro, onde eu busco a Deus, aonde eu tenho minhas intimidades com Deus aqui, que sem ninguém saber, é só eu, Deus e a porta fechada, né? Em casa eu oro com a minha esposa, no quarto com ela, né? Mas eu tenho meu cantinho sozinho com Deus também, tá certo? E aí, você tem um cantinho exclusivo para você e Deus aí na sua casa? Pois é, eu tenho, pastor, eu tenho uma mesa aqui na minha casa, onde eu estudo a Bíblia, onde eu estou agora aqui, fazendo esse seminário. Essa mesa está arrumada ou está bagunçada? Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, meu irmão, eu tenho um irmão que é gêmeos comigo, o pastor Alexandre Martins, que é professor de teologia, é um grande homem de Deus, prega muito, né? Pastor Alexandre Martins é bacharel em teologia, é professor de teologia, é reitor de um instituto teológico, e ele diz assim, se você quer saber se o obreiro é organizado ou não, é só você olhar para a mesa dele. Se a mesa dele estiver bagunçada, é porque ele é um obreiro desorganizado. O obreiro organizado, o primeiro sinal é que a mesa dele é arrumadinha, as coisas dele é tudo arrumadinho, tá certo? O obreiro tem que ser organizado, organizado no horário, na pontualidade, né? Você que é obreiro, o culto na sua igreja começa às 18 horas no domingo, você chega às 18h15, 18h20, é porque você é desorganizado. O obreiro ele tem que ser o primeiro a chegar e, se possível, chegar antes do culto começar para dobrar o joelho, para falar com Deus, tá certo? Então, quando você chega atrasado, chega em cima da hora, é porque está faltando organização. Organização nos compromissos, na agenda, né? Em quarto lugar, escute bem, em quarto lugar, o obreiro tem que ter comprometimento. A palavra comprometimento é ação ou efeito de se comprometer, ou comprometer-se. É alguém que há compromisso, demonstra comprometimento com o trabalho. Esse é o significado dessa expressão comprometimento. O obreiro tem que ser comprometido com o chamado dele, comprometido com o cargo que ele exerce na igreja. Ora, ninguém colocou você nesse cargo obrigado. Você aceitou assumir essa responsabilidade. Então agora você precisa ter compromisso, tá? E existem uns obreiros por aí, irmão. Pastor de igreja que está me assistindo sabe disso. Existem obreiros que ele é consagrado, né, a diácono, né? O camarada ele é auxiliar de trabalho, ele é cooperador, tá uma bênção. Aí depois ele vai ao diaconato, né? Quando ele chega ao diaconato, aí ele pega uma malinha, coloca do lado uma mala prateada 007, e aí ele começa a sair por aí tudo, dizendo que agora ele é pregador, e aí ele não tem mais compromisso com a igreja que ele congrega, ele não aparece na Santa Ceia, ele não aparece nas reuniões de obreiro, porque agora ele diz que tem um chamado. Irmãos, obreiro que faz isso é porque falta nele comprometimento. Os pastores que estão me assistindo, antes de consagrar qualquer obreiro no seu ministério, primeiro perceba se ele tem comprometimento.
se ele é comprometido com a causa do Senhor, se ele é comprometido com o Evangelho de Cristo, se ele é comprometido com a igreja que ele congrega, com o estatuto da igreja, com a doutrina da igreja, se ele é comprometido com a sua liderança, se ele é comprometido com o cargo que ele está exercendo, que ele assumiu, tá certo? Irmãos, porque o obreiro tem que ter comprometimento. E em quinto lugar, o obreiro tem que ter simplicidade. A simplicidade é a qualidade de quem é modesto, de quem é simples, de quem é humilde. É modéstia, é qualidade de quem tem consciência das suas limitações. Simplicidade não é andar rasgado, não. Simplicidade não é andar amassado. Não é andar com um sapato cheio de concreto, não. Simplicidade não é andar com roupa velha para os outros sentir dó de você, não. Simplicidade é você entender que sempre existe alguém melhor do que você. Simplicidade é reconhecer que você precisa da graça de Deus e que aonde você não está porque você é melhor do que ninguém. Você está porque Deus lhe colocou, porque Deus lhe chamou, porque Deus está investindo em você. Então, a simplicidade, ela é a qualidade de quem é modesto. Modéstia é simplicidade. Louvado seja Deus. E todo obreiro tem que ser assim, tá certo? Aí nós temos o terceiro parágrafo, que nós vamos falar um pouco também sobre obediência à palavra e ao ministério. Antes eu quero mostrar para vocês aqui, eu quero dar uma notícia importante para vocês. Deixa eu abrir aqui a tela, porque nós vamos voltar nessa lição aqui, obediência à palavra e ao ministério. Não sai daí que eu quero dar um anúncio muito importante sobre amanhã para vocês, Eu quero dizer para vocês, pessoal, que amanhã, escute bem, amanhã nós vamos fazer aqui um sorteio. Hoje vai ter sorteio também. Hoje nós vamos sortear uma Bíblia de estudo e um livro. Mas amanhã, para quem não perder essa aula amanhã eu vou sortear um kit, que esse kit chama-se Obreiro Aprovado. Eu vou sortear um kit completo amanhã, para quem assistir a aula ao vivo. Amanhã eu vou sortear um kit completo. Esse kit envolve o quê? Uma Bíblia de estudo, uma harpa cristã, uma gravata slim de alto padrão. Pensa numa gravata bonita, que vai ser sorteada amanhã. Eu vou sortear também uma agenda. É um kit, né? Quem ganhar vai levar o kit todo, tá? Nesse kit Obreiro Aprovado vai uma Bíblia Sagrada de estudo, uma harpa cristã, uma gravata slim de alto padrão, uma agenda, a agenda Obreiro Aprovado, uma caneta Obreiro Aprovado e uma apostila com vários esboços para a pregação. Eu vou sortear amanhã esse kit Obreiro Aprovado, que vai chegar na porta da sua casa. Então você não pode perder essa aula amanhã, tá bom? Não perde essa aula amanhã, vamos voltar para a nossa lição, mas eu estou só te avisando para você não perder essa aula amanhã, tá bom? Vamos para a nossa lição. Então, obediência à palavra e ao ministério. Quem está gostando aí do curso, coloca aí um comentário aí embaixo. Coloca aí, eu estou gostando. Chuva de comentário aí. Coloca aí, eu estou gostando, pastor, do seminário. Eu estou gostando do seminário. Deus está falando comigo. Pode colocar aí, coloca agora, rapidinho. Muitos comentários chegando aqui, O irmão Franklin Souza deixou aqui o seu comentário. Deus está no controle de tudo, aleluia. Muita gente deixando aqui, O Pedrinho Ferreira, ele colocou, estou gostando, né? O pastor José Henrique, ele colocou, eu quero a Bíblia. Louvado seja Deus. Ele é de Passo do Lumiar, Maranhão, bem aqui pertinho da gente. Nós estamos aqui em São Luís, Maranhão. O presbítero Edson de Oliveira Alves, ele é de Paraupebas, Pará. Ele deixou aqui o seu comentário também, muita gente deixando aqui as suas mensagens, tá bom? Isso, deixa aí, chuva de comentário, gente, chuva de comentário, coloca aí, coloca mais uma vez o seu nome, para que você possa participar do sorteio, coloca o seu nome, tá bom? Outra coisa, você quer participar do sorteio? Dá um like no vídeo, aperta o polegar aí, dá um like no vídeo, aperta o dedinho polegar aí, tá bom? Abaixo da minha imagem tem um polegar aí. Aperta esse dedinho aí e se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal. Urgente.
urgente. Abaixo da minha imagem tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Inscreva nesse canal, porque esse canal vai abençoar muito você, tá bom? Então, gente, vamos voltar aqui para a nossa lição. Vida devocional no estudo da palavra de Deus. E aí nós estamos falando sobre esse tópico, obediência à palavra e ao ministério. Primeira coisa que o obreiro precisa se preocupar é com a sua vida devocional no estudo da palavra de Deus, tá? Isso é importante. O obreiro deve se preocupar antes de querer assumir cargo, antes de querer alguma posição eclesiástica. O obreiro precisa se preocupar em crescer na graça e no conhecimento. O estudo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada para o obreiro, deve ser um ato constante. Deve ser um ato constante e deverá usá-la como única regra de fé e prática. O quê? A Bíblia Sagrada. Tá certo? Então, olha o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Veja bem que não é se apresentar a qualquer pessoa, é apresentar-se a Deus. O obreiro tem que apresentar-se a Deus aprovado. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Só tem um jeito, porque o obreiro, ele é assediado 24 horas pelo adversário. O adversário está sempre tentando surpreender você, tentando apagar o brilho do Espírito Santo em você, tentando destruir seu chamado, sua comunhão. Sempre o diabo vai estar investindo, tentando destruir seu ministério. As mulheres que são obreiras da casa do Senhor, de vez em quando o diabo quer colocar um gavião no seu caminho, para fazer você pecar, para fazer você cair. Os homens de Deus, de vez em quando o diabo quer colocar uma Dalila no seu caminho, para fazer você pecar, para fazer você cair, para fazer você fracassar, né? Muitos obreiros são ligados à questão financeira e o diabo sabe disso, então ele começa a querer encher os seus olhos com coisas financeiras para desviar o seu foco. O foco que você tem que ter de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas existe muitos obreiros avarentos, existe muitos obreiros preocupados com essa questão financeira, só pensa em dinheiro, só pensa em dinheiro. E aí o diabo vê em você essa fraqueza, é ali que ele vai atacar, é ali que ele vai querer te atingir, tá certo? Eu costumo dizer, irmãos, que o dinheiro, quanto mais você corre atrás dele, mais ele corre de você. Você quer ver as bênçãos financeiras vir para a sua vida? Você quer ver as bênçãos financeiras cair sobre você? Esqueça dinheiro. Não faça as coisas pensando em dinheiro. Não fique só falando de dinheiro. Tá certo? Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então o diabo ele tenta o obreiro de diversas formas. Ele tenta a obreira de diversas formas. E a única forma de vencer essas tentações é através da palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu a tentação. Toda vez que o diabo, lá quando Jesus estava sendo tentado, toda vez que o diabo lançava alguma coisa, ele dizia, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, e ele sempre foi dizendo, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus venceu a tentação pela palavra. Então, o obreiro, ele precisa ter comunhão com a palavra. Por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Obreiro não pode ter do que se envergonhar. Tem muitos obreiros que passam vergonha, por quê? Porque eles são repreensíveis e não irrepreensíveis. Obreiro tem que ser irrepreensível. Obreiro não pode estar toda hora tomando bronca, tomando chamada, toda hora recebendo uma repreensão. Não. O obreiro não pode ter do que se envergonhar. Por isso que o obreiro tem que ter vida no altar, tem que ter vida com Deus,
tem que andar no plumo, no nível, tem que andar debaixo de obediência, debaixo de compromisso com Deus e com a sua palavra, tem que andar em retidão, tem que ser como Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Por quê? Porque ele tem que ser aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Então o obreiro não pode estar sendo envergonhado. E às vezes tem obreiro que é envergonhado por causa do seu mau testemunho, por causa do seu mau comportamento. Então ele tem que ser obreiro que não tem do que se envergonhar, Paulo está dizendo, e que maneja bem a palavra da verdade. Tá certo? Pega a sua Bíblia aí na sua mão para você acompanhar, viu? Porque seminário para obreiro tem que estar com a Bíblia na mão. Levanta dessa cama, para de moleza e pega a sua Bíblia. Se você quer crescer, se você quer cumprir seu chamado com excelência, para de moleza, para de preguiça. Levanta, pega a sua Bíblia e vai estudar a Bíblia comigo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aí nós temos outro texto bíblico, no capítulo 4, versículo 1 ao 5, que diz assim, ó: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na segunda vinda no seu reino, que pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Ah, irmãos, o que tem de obreiros que estão se perdendo no ministério, porque estão desviando os seus ouvidos da verdade, querem andar de qualquer jeito, de qualquer maneira, querem se vestir de qualquer jeito, querem se apresentar de qualquer jeito, não tem testemunho de obreiro aprovado, de obreira aprovada. Esses dias eu fui no shopping aqui de São Luís, e encontrei com uma mulher que se diz pastora. Irmãos, pensa numa coisa, eu estava junto com um obreiro meu, eu nem tinha visto esta irmã, mas o obreiro viu. Aí ele olhou e disse: a paz do Senhor, fulana de tal, pastora fulana de tal. Quando ele falou pastora, todo mundo olhou para mim e olhou para a mulher. E sabe como é que estava essa irmã? Ela estava junto com o esposo dela, glória a Deus por isso. Mas ela estava com uma calça de lycra, apertadinha, mas apertadinha, irmão. Mas apertada, que não tinha mais para onde apertar. Uma calça de lycra, apertada, mostrando Deus e o mundo. Hã? E quando disseram assim, quando o obreiro disse assim: paz do Senhor, pastora, irmão, o shopping todinho olhou para a mulher, como quem diz assim: uma pastora se veste desse jeito? Se veste dessa maneira? Irmão, só que hoje está complicado, hoje ninguém quer falar sobre isso. Hoje falar sobre isso é perigoso, né? Tem gente com medo de pregar o evangelho aí, porque estão preocupados, porque não está podendo falar essas coisas. Mas a verdade é que a obreira tem que se vestir com pudor, viu? A Bíblia ensina que você tem que se vestir com pudor. Então, mas sabe o que acontece? Estão desviando os ouvidos da verdade. Aí querem andar de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? Agora o tal de uma calça apertadinha aí, irmão. Agora tem uns obreiros andando com uma calça apertadinha. Aquelas calças sequinhas, coladinhas. Irmão, cuidado com isso. Tá? Cuidado com isso, porque tudo aquilo que desenha o seu corpo pode estar causando o pecado da lascívia. O que é a lascívia, pastor? Eu vou falar. O que é a lascívia? A lascívia é quando você causa o desejo em outra pessoa que não pode te possuir. Isso é lascívia. Quando uma mulher se veste escandalosamente, causando nos homens desejo, homens que não pode a possuir, ela está cometendo o pecado da lascívia. Quando o homem se veste de forma escandalosa,
que ele causa desejo nas mulheres que olham para ele, sendo que elas não podem possuí-lo, ele está cometendo o pecado da lascívia. O pecado da lascívia é despertar desejo em outrem que não pode te possuir. Tá certo? Mas sabe o que acontece? Estão andando assim por aí. Estão pregando nos púlpitos. E estão dizendo que está certo, que isso não está errado. Por quê? Porque estão se desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Tudo que era errado antigamente, agora para muitos obreiros, agora é certo. Tudo que era pecado na vida dos homens, grandes homens de Deus que nos antecederam, anciões na fé, que hoje são anciões, mas homens que desbravaram o Brasil pregando o evangelho, homens que desbravaram o mundo pregando a palavra de Deus. Eles não tinham BMW para andar. Eles andavam 7, 8, 10, 12, 15 quilômetros a pé, no sol quente, com chapéu de palha na cabeça, para dar santa ceia para uma pessoa. Esses homens pregavam a verdade e diziam: olha, isso é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui desagrada a Deus, isso está errado. Hoje está certo. Hoje tudo que era pecado no passado, agora não é mais. Irmãos, vamos abrir nossos olhos. Vamos abrir nossos olhos. Nós não podemos aceitar coisas erradas dentro da casa do Senhor. Nós somos obreiros da casa do Senhor. E a casa de Deus tem que andar em ordem, tem que ter decência, tem que ter reverência na casa do Senhor. Aí ele disse assim, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Então, homem de Deus, você que está me assistindo aí, mulher de Deus, você que está me assistindo, sabe o que Deus está dizendo para você? Deus está dizendo para você assim, olha, sofre as aflições. Tá difícil? Continua. Ai, pastor, não é fácil. Pastor, só Deus sabe o preço que eu tenho pago. Continua. Deus está dizendo para você, sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Prega o evangelho. Leve a palavra de Deus com seriedade, com responsabilidade e do jeito que ela é. Cumpra o seu ministério. E um dia Jesus disse para Pedro, os discípulos queriam saber qual era a recompensa. O que é o ganho te servindo? O que é o ganho fazendo tudo isso? Ele disse, você vai ganhar 100 vezes mais aqui na terra. E a vida eterna. Aleluia. 100 vezes mais aqui na terra e a vida eterna com Cristo. Tá certo? Então é muito importante você cumprir seu chamado. É importante frisar que não existe obreiros que não gostem de ler a palavra de Deus e queira desempenhar algum cargo na igreja de Cristo. Lembre-se, tudo foi criado a partir da palavra de Deus. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então está escrito em Hebreus 11:3, que tudo foi criado pela palavra de Deus. Lá em Salmos, tem um salmo, se eu não me engano, 33:9, que diz lá, tudo ele falou e tudo ele fez. Quando o obreiro é chamado por Deus para ser aprovado, o mesmo necessita seguir os preceitos bíblicos primordiais da sua vida cristã. Isso implica em mudanças de atitude, de comportamentos pessoais, para atender à vontade de Deus e realizar a sua obra com excelência. Obreiro, irmão, ele não pode ter as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos de quando ele estava lá no mundo. Lá no mundo o camarada era mentiroso, agora ele quer ser um obreiro mentiroso? Lá no mundo ele era charlatão, gostava de negociata, de enganar as pessoas, de passar as pessoas para trás. Agora ele quer ser um obreiro charlatão? Não pode. Obreiro tem que ter caráter. Obreiro tem que ter compromisso com Deus e com a sua palavra. Tem que ter mudança de atitude. E outra coisa, quanto mais você vai adquirindo responsabilidades no ministério, mais compromisso você precisa ter, mais responsabilidade, mais caráter, mais afinidade com Deus, mais experiência com Deus, mais intimidade com Deus, mais a presença de Deus você tem que ter na sua vida. Tá certo? Porque tem obreiro que
Ele está ali orando, buscando a Deus, clamando uma bênção na presença de Deus, até enquanto ele não é consagrado. Ele, depois que ele é consagrado a presbítero, a evangelista, aí ele incha o peito, levanta o nariz, e aí ele começa: ninguém manda em mim, eu faço, eu posso, eu aconteço, nada é mais pecado para ele, que agora ele é que é o manda-chuva, ele que é a última bolacha do pacote, né? Não é assim não, meu irmão, viu? A Bíblia diz que a quem, quanto mais o Senhor dá, mais lhe será cobrado, tá certo? Por isso que a Bíblia diz assim: não queira ser mestre, porque receberás o mais duro juízo. Quanto mais ele dá, mais ele vai cobrar. Por isso que mais servo nós temos que ser. Tem gente que pensa, irmão, que quando ele é diácono, aí ele vai sendo consagrado ao presbitério, depois ele vai para evangelista, depois ele vai para missionário, depois ele vai para pastor, ou vai para de evangelista, já vai para pastor. Aí ele pensa que ele está subindo um degrau. Irmãos, ontem eu fui consagrado ao presbitério, e pela misericórdia de Deus eu subi mais um degrau. Eu era cooperador, ontem eu fui chamado ao diaconato, fui consagrado ao diaconato, eu subi mais um degrau. Não, você está enganado. Quanto mais você é consagrado, mais você desce um degrau. Tá? Mais servo você tem que ser. Mais obediente você tem que ser. Mais submisso você tem que ser. Então, quem é consagrado não está subindo o degrau, está descendo. Viu? Você tem que ser mais servo ainda, você tem que se humilhar mais. É assim que acontece, né? Então, quando o obreiro ele é chamado por Deus para ser aprovado, o mesmo necessita seguir os preceitos bíblicos, que são primordial para a sua vida cristã. Tá certo? O estudo teológico é importante para que isso aconteça. E aí nós temos também um curso de teologia que depois eu vou apresentar para vocês também. Tá certo? Então, olha, aí nós temos o parágrafo B, que fala sobre a vida de obediência ao ministério. E aí eu faço questão de dizer para vocês que, infelizmente, alguns obreiros assumem compromisso com a obra do Senhor Jesus e esquecem que para cumprir o compromisso de maneira completa, ele também é necessário obedecer ao seu ministério. É lamentável o obreiro que falta com seus compromissos em seu ministério, pois ao assumir esta importante posição ministerial em sua igreja, ele passa a ser observado pelos demais membros, ou seja, vira espelho para as outras pessoas que estão à sua volta, né? E sem contar que vai desagradar o dono da obra, que é Jesus. Quando você não tem compromisso, você desagrada o dono da obra. E aí aqui abaixo eu tenho alguns pontos importantes no comportamento do obreiro. Então escute bem com atenção. Escute bem. Primeiro, o obreiro deve exercer o seu ministério com dedicação e fidelidade a Cristo, tá? Tem que ter dedicação e tem que ser fiel a Cristo. Segundo, ele deve ter grande respeito pelo lar que o recebe e pelas pessoas com quem ele dialoga, tá certo? A igreja que você foi recebido, é o lar que você foi recebido. Ali tem uma família que te recebeu, o pastor que te recebeu. Olha, seja fiel a ele, seja obediente, seja submisso. Foi o lar que te recebeu, é o lar que está te honrando. Tá? Outra coisa, outro ponto importante no comportamento do obreiro, como líder, ele deve ter consciência de ser assessorado por pessoas idôneas e capazes que possam ajudá-lo na formulação e execução de seus planos, né? Dos planos, tomadas de decisões e zelo da causa. Foi assim com Neemias, Neemias capítulo 7, versículo 2. Neemias foi buscar conselhos dos idôneos, das pessoas capacitadas, viu? Então não despreze os anciões da igreja, não despreze a experiência das pessoas maduras, das pessoas mais velhas do que você. Elas têm muito para te ensinar, tá certo? Devemos respeitar as horas e locais de trabalho dos demais membros da igreja. Irmãos, nós temos que respeitar isso também. Devemos zelar pela mensagem divina ao seu povo, ao utilizar o púlpito. Isso é muito importante.
ter zelo pela pregação do evangelho no púlpito da igreja e também pela nossa apresentação pessoal. Tudo isso são coisas que o obreiro precisa se preocupar, né? Outro ponto importante no comportamento do obreiro: ele deve manter-se leal e não falar mal da sua denominação. Não fale mal da sua igreja e não aceite que ninguém fale. A sua igreja pode estar passando a crise que for, irmão. Não aceita ninguém falar mal do seu ministério. Tá certo? Você deve manter-se leal e não falar mal da sua denominação. E outra coisa, em sua cooperação, não deve comprometer a eficiência do seu ministério na igreja local. Tá certo? Tudo que você estiver fazendo na igreja, tudo que você estiver exercendo na igreja, tudo que você estiver fazendo na igreja que você congrega, faça com eficiência e não comprometa a eficiência do ministério, né? Porque quando eu sou negligente naquilo que Deus me colocou para fazer, eu acabo comprometendo a eficiência do ministério. O ministério passa a não ser o mesmo porque eu estou em falha com o cargo que eu aceitei, que eu recebi, tá? Então seja compromissado com a causa do Senhor. E aqui, gente, nós vamos caminhar mais 5 minutos aqui para esse outro tópico, porque do parágrafo 5 em diante nós vamos estudar amanhã, mas esse 4 aqui eu ainda quero passar com vocês, então fique aí até o final para você participar do sorteio que eu vou fazer hoje. A vida espiritual do obreiro. Gente, a vida espiritual do obreiro na Bíblia é importante, tá? Na Bíblia Sagrada existem passagens muito conhecidas, como por exemplo em Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz que nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Gente, a nossa briga, a nossa luta é contra o inferno. Nós podemos verificar uma informação muito importante na vida de qualquer servo da casa do Senhor. A nossa luta é contra Satanás. Nossa luta não é contra o carnaval, nossa luta não é contra o Bumba Meu Boi, nossa luta não é contra os homossexuais, nossa luta é contra o inferno. Nossa luta não é contra o movimento A, movimento B, movimento C, não. Movimento LGBT, movimento isso, movimento aquilo, não. A nossa luta é contra Satanás, nossa luta é contra o inferno, é contra as hostes espirituais da maldade. Todo obreiro que está trabalhando na obra do Senhor, ele precisa ter uma vida devocional diária, através de um relacionamento sadio com Deus, pois assim é que nós vamos alcançar êxito no ministério, tá certo? Então nós temos, irmãos, escute bem, nós temos que ser fiel a Deus, nós temos que buscar a presença de Deus, ter uma vida devocional ativa. Obreiro, se preocupe com a sua vida espiritual. Nós estamos vivendo uma geração de obreiros que não querem mais jejuar, não sabe mais o que é jejuar, não quer mais ter vida de oração. Gente, eu fico impressionado. Os obreiros de hoje, eles não conseguem passar 15 minutos de joelho. Ah, meu Deus do céu. Um obreiro que não consegue passar 15 minutos de joelho, que ele cansa, dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de beber água. Gente, eu já cheguei em igrejas e ver obreiro orando sentado. Antigamente os obreiros carregavam era uma ferida no joelho, de tanto orar de joelho. Hoje os obreiros oram sentado porque o chão é duro. Irmão, por que você está orando sentado? É porque o chão é duro, pastor. O chão está duro. Ah, meu Deus do céu! O inimigo está rindo da cara desses obreiros que diz que o chão é duro, por isso que ele não quer orar de joelho. Ah, meu irmão, minha irmã. Abaixo nós vamos listar alguns itens indispensáveis para a sua vida ministerial. Primeiro, uma vida de oração. O obreiro que não possui uma vida de oração, de forma nenhuma poderá cobrar esse hábito dos fiéis. Tem muito obreiro que não ora, mas quando ele prega o microfone, toda semana ele quer pregar sobre oração. Ele não ora, mas ele quer ensinar a igreja sobre oração. O nosso Senhor Jesus Cristo costumava passar noites inteiras de oração. Lucas 6:12 fala sobre isso. Como sabermos a vontade de Deus e a sua direção em nossas vidas se nós não orarmos?
Colossenses capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. O obreiro tem que orar. A oração é uma arma espiritual poderosa de Deus para destruir fortaleza. Outro item indispensável na sua vida ministerial é uma vida de amor à palavra de Deus. E aí nós temos aqui em Provérbios 2:6, que diz que o obreiro que não procura aprofundamento bíblico diariamente, né? Ele pode deixar o rebanho com fome. Então o obreiro precisa estudar a palavra. Outra coisa, o obreiro tem que ter santidade. Uma das principais características exigidas por Deus na vida de qualquer obreiro é a dedicação, é a busca, é a santificação. O obreiro tem que ter vida santificada. A palavra santificar significa separar para uma finalidade. O obreiro deve ter vida com Deus. Ele tem que ter autoridade no mundo espiritual. E essa autoridade ele só tem se a sua vida estiver santificada e consagrada. A palavra santificar significa separar para uma finalidade. E a palavra consagrar ou consagração significa dedicar-se a uma divindade. Então, santidade é separar para uma finalidade, consagrar é dedicar-se a uma divindade. Você tem que ter uma vida santificada, separada para a finalidade de servir a Deus, e tem que ter a vida consagrada, ou seja, dedicada ao Deus que você serve. A santidade na vida do obreiro ela não é opcional, ela faz parte de uma ordenança. 1 Pedro 1,15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede santos em toda a vossa maneira de viver. O obreiro cuja vida é separada para o Senhor, ele serve de espelho para os demais fiéis, tá certo? Outra coisa, o obreiro tem que ter humildade. Eu já falei sobre isso aqui. O obreiro tem que ser humilde. Tá certo? O Filipenses 2, 3 e 4 diz assim: nada façais por partidarismos ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada um qual o que é dos outros, cada qual o que é dos outros. Tá certo? Nós temos que ter humildade, simplicidade, porque o reino de Deus é assim, tá certo? Então, irmãos, guarde esse estudo. Você tem aí a apostila. Amanhã eu vou colocar novamente a apostila de manhã cedinho no grupo para vocês, tá? Mas o obreiro precisa ter humildade, simplicidade. É um comportamento muito importante. Não menospreze os companheiros que não possuem talvez os mesmos talentos, os mesmos dons que você tem. Tem gente que só porque ele prega, ele acha que ele pode sair humilhando os outros, ele se acha melhor do que todo mundo. Não rejeite as instruções. O obreiro tem que ter uma vida aberta à ministração de pessoas diferentes de você, sem fazer acepção dessas pessoas. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 11. Então, irmãos, o obreiro tem que ser humilde. Ele tem que ter humildade. Louvado seja Deus. Como nós dividimos, escute bem, como nós dividimos estas lições em 4 partes. Amanhã nós vamos continuar. Agora eu quero fazer o sorteio, mas amanhã nós vamos continuar. Agora, gente, eu quero apresentar para vocês, eu ia deixar só para amanhã, mas eu vou falar hoje aqui. Eu preciso que você me ouça mais 5 minutos para me fazer o sorteio. Então não sai daí. Se você é fiel àquilo que Deus preparou para você, não sai daí agora, tá? Porque eu quero apresentar